Nesse vídeo de hoje, a gente vai terminar o capítulo 1, vai falar um pouquinho sobre a velocidade terminal e vou fazer um exercício sobre isso. Então, o que é velocidade terminal? Vamos imaginar uma partícula que está caindo em queda livre. E quando ela cai em queda livre, ela sofre o efeito de uma força de resistência. Tá? Então, se ela está caindo, o movimento dela é para baixo, tá? Então a força de resistência é contrária ao movimento. A gente chama essa força de FD, de drag, arrasto, em inglês. Então ela é contrária ao movimento, ela é para cima. Bom, o que a gente sabe é que a força de resistência ela depende da velocidade. Então, para corpos pequenos com baixas velocidades, ela é proporcional à velocidade. Então, FD é igual a K vezes V, onde K é essa constante de proporcionalidade. Para corpos maiores, com velocidades maiores, a força de resistência ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Bom, de qualquer maneira, o que a gente observa é que quanto maior a velocidade, maior a força de resistência do ar. Bom, o que acontece então? Se ela está caindo em queda livre, significa que a velocidade inicial dela é zero. Então, no instante inicial, a única força que eu teria seria a força peso, porque a força ela depende da velocidade. Se a velocidade é zero, a força de resistência seria zero. Então, a partir do instante em que ela começa o movimento, ela passa a ter uma velocidade. E essa velocidade vai aumentando com o tempo. Isso faz com que a força de resistência também aumente com o tempo. Bom, a força-peso ela é constante, então se eu considerar que ele está na aceleração da gravidade, que não vai mudar, está na Terra, por exemplo, e não vai mudar essa aceleração da gravidade, então a força-peso também não vai mudar. Só que a minha força de resistência vai aumentando. Ela vai aumentando, só que eventualmente ela vai atingir a força-peso. Então eu vou ter um equilíbrio aí de forças. Qual que seria a tendência? Se a força é proporcional à velocidade ou ao quadrado da velocidade, a tendência seria continuar o aumento dessa velocidade. Só que não existe explicação física, não é um fenômeno físico que faz com que essa velocidade, que essa força seja superior à força-peso, porque senão a partícula sofreria uma inversão do movimento. Ela está descendo e de repente ela passa a subir. Isso é impossível do ponto de vista físico se não tiver nenhuma outra força fazendo ela começar a subir. Então, no momento em que ela atinge a força-peso, a aceleração é igual a zero, o somatório das forças é igual a zero. Então, a gente atinge essa velocidade máxima, que é chamada de velocidade terminal. Interessante é o seguinte, no exemplo aí, que eu estou explicando, eu estou falando em termos de força. Então, quando a força de resistência do ar ou do fluido se iguala à força-peso, aí eu tenho a velocidade terminal. Mas isso é possível porque quando eu tenho um sistema, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Mas a definição da velocidade terminal é em termos da aceleração. Então, a aceleração é igual a zero. Para um sistema, como o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, se a aceleração é igual a zero, o somatório de forças também é, mas esse não é o caso geral. Então, é importante ter isso em mente. Então, nesse caso aqui, aceleração é igual a zero, velocidade terminal. Nesse exemplo também que eu passei, a minha partícula está caindo em queda livre no ar. Então, as únicas forças atuantes são o peso e a força de resistência. Mas se ela estivesse caindo, por exemplo, em um meio líquido, a força de empuxo também seria importante. Tá? Então, de qualquer maneira, a definição de velocidade terminal é aceleração é igual a zero, que para um sistema significa que o somatório das forças é igual a zero. Então, não é simplesmente que o peso é igual à força de resistência, significa que o somatório das forças seria igual a zero. Bom, então se eu resolver plotar o gráfico da velocidade em relação ao tempo, o que eu observaria seria isso daqui, a partícula no tempo t igual a zero, ela está partindo do repouso, então tem uma velocidade zero. E aí a velocidade vai aumentando, e ao mesmo tempo minha força de resistência vai aumentando, até que eventualmente a minha aceleração seja igual a zero. Então a partir daí a partícula passa a se deslocar com velocidade constante, a velocidade máxima de queda dela, que é chamada de velocidade terminal. É importante ressaltar que se não houvesse essa velocidade terminal, imagine uma gota de chuva caindo. Então, ela começa a cair, se a velocidade dela fosse só aumentando, quando ela atingisse a superfície da Terra, ela ia causar danos muito fortes nos objetos que ela tocasse. Então, é muito importante na natureza existir a velocidade terminal. Então, a gente observa aqui que esse gráfico ele pode ser dividido em duas regiões. A região do movimento acelerado
tá? No qual a aceleração é diferente de zero, e a parte no qual é MRU, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Bom, o que normalmente é pedido para a determinação dessa velocidade terminal? Uma das informações que a gente quer saber é, por exemplo, qual que é o tempo gasto para a partícula atingir uma determinada velocidade, ou qual que é a distância percorrida até ela atingir essa determinada velocidade, ou até ela atingir esse tempo. Tá? Então, vou fazer um exemplo que fala o seguinte: tem um corpo de massa m igual a 1 kg, e esse corpo ele é solto a partir do repouso, caindo verticalmente. Então, a força de arrasto aerodinâmico atuante é dada por Fd igual a kV, ou seja, a minha força é proporcional à velocidade. E esse K, a constante de proporcionalidade, é 0,7. Bom, se a gente olha para essa equação aqui, eu tenho que a minha força ela é dada no sistema internacional em Newton e a minha velocidade em metros por segundo. Então, essa constante K ela tem que ter unidades para a equação ficar dimensionalmente consistente. Então, no caso, seria Newton dividido por metro por segundo, ou seja, Newton vezes segundo por metro. Por que é importante falar disso? Porque se eu trabalhar em outro sistema de unidades, eu teria que fazer a conversão de unidades dessa constante do sistema internacional para, por exemplo, o sistema gravitacional britânico. Bom, aí ele me pede três coisas. A primeira, a velocidade terminal do corpo. Depois, o tempo gasto pelo corpo para ele atingir 95% da velocidade terminal e a distância percorrida pelo corpo até ele atingir 95% de sua velocidade terminal. Então, mais fácil primeiro. Eu quero saber a velocidade terminal. Então, para qualquer região do gráfico, seja na região do movimento acelerado ou do MRU, a segunda lei de Newton tem que ser obedecida. Então, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. É importante a gente definir o nosso sistema de eixos no sentido do movimento, para não ter que trabalhar com velocidades negativas. Então, se o corpo está caindo, eu vou colocar o meu eixo Y para baixo. Então, o segundo passo é o que? A gente identificar quais são as forças que atuam nessa partícula. Então, eu teria a força-peso para baixo e a força de resistência, sempre contrário ao movimento, então para cima. Como eu coloquei meu eixo Y positivo para baixo, a força-peso vai ser positiva e a força de resistência vai ser negativa. Então, W menos Fd é igual a massa vezes a aceleração. Bom, o que é a velocidade terminal? É quando a aceleração é igual a zero. Tá? Então, se eu substituir, meu Fd, ele deu no enunciado que é kV, W menos kV igual a ma. Então, se eu utilizar a definição de velocidade terminal, que a aceleração é igual a zero, eu teria que W menos kVt é igual a zero. Eu chamei a minha velocidade terminal de Vt. Então, essa equação aqui ela é válida para qualquer instante de tempo da trajetória de queda da partícula. Agora, essa equação de baixo, como a aceleração é igual a zero, então a velocidade é a velocidade terminal. Então, W menos kVt é igual a zero, eu consigo isolar aí a minha velocidade terminal, peso sobre K. Então, peso é o que? A massa vezes a gravidade, então 1 vezes 9,81 dividido por K, eu acho uma velocidade de 14,01 metros por segundo. Então, essa é a velocidade terminal de queda da partícula, a máxima velocidade que ela pode atingir. Então, essa partícula de massa 1 kg, 1 kg caindo em queda livre, a máxima velocidade dela vai ser 14,1. Em um momento, ela vai alcançar uma velocidade maior do que essa. Bom, aí ele me pede duas coisas: o tempo necessário para ela atingir 95% dessa velocidade e a distância percorrida até ela atingir 95% dessa velocidade. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, essa equação, W menos Fd igual a massa vezes a aceleração, ela vale em qualquer instante da trajetória. Então, eu posso usar essa equação para resolver. Então, W menos kV vai ser massa vezes a aceleração. Só que o que ele me pediu? O tempo necessário para atingir uma determinada velocidade. Então, eu vou substituir a equação dt, a derivada da velocidade, em relação ao tempo. E aí eu posso integrar. Tá? Então, eu tenho que fazer separação de variáveis. Então, mdv dividido por W menos kV é igual a dt. Para fazer essa integral, dá para fazer direto, tá? Só que eu sempre gosto de fazer detalhado, bem devagar. Então, eu vou chamar esse W menos kV que está aí no denominador de uma função U. Então, U é igual a W menos kV.
Então, eu vou ter que transformar a minha integral de V para U. Então, eu vou ter que achar o valor de dU. O que é dU? Menos KdV. Por quê? Porque o peso é constante, então a derivada do peso vai ser zero. Tá? Então, meu dU vai ser menos KdV. Então, quando eu substituir aqui, ó, o que eu tenho? M é a própria massa. O dV, se eu tirar daqui, ele vai ser menos dU sobre K. E o que está no denominador é U. Então, é menos M sobre K dU sobre U é igual a dt. E aí eu vou integrar. Bom, eu vou integrar, quando eu vou fazer uma integral, eu posso trabalhar a integral definida, na qual eu coloco os meus limites de integração, ou integral indefinida, na qual eu coloco as minhas constantes de integração. Então, no nosso caso, como eu conheço os meus limites, é mais fácil trabalhar para a integral definida. Então, eu vou trabalhar do tempo t0, no qual o meu u é o zero, até um tempo tf, no qual o meu u é o f. Só que eu prefiro trabalhar nos meus limites de integração e voltar para a velocidade. Então, se U é W menos KV, eu vou ter isso daí. Menos M sobre K, ln de UF é W menos KVF. O zero, W menos KVF, zero. TF menos T0. E agora eu posso substituir os meus valores. Vou repetir a equação aí, só para a gente poder continuar. Então, quais são os meus limites? Eu sei que no tempo t igual a zero, minha velocidade v é igual a zero. A partícula estava caindo em queda livre desde o repouso. No meu tempo final, a minha velocidade é a velocidade final. Qual seria essa velocidade final? 95% da velocidade terminal. Bom, a gente achou no slide anterior que a velocidade terminal era W sobre K. Então, eu joguei aqui. Eu posso simplesmente achar o valor, né? O VT era 14,01, então 95% de 14,01 eu acho um valor, mas eu prefiro trabalhar sempre literal. Eu acho que fica mais fácil até para a terceira parte do exercício. Então, eu tenho aqui na minha equação W menos KVF. Então, eu quero achar isso daí. Ó. W menos KVF vai ser W menos... Bom, o que é o meu KVF? Se eu pegar daqui, né, 0,95W. Então, essa parte de cima é 0,05W. Então, eu tenho aqui 0,05W dividido por W. Então, W menos KVF sobre W deu 0,05. Então, a minha equação ficou que o tempo vai ser menos M sobre K, ln de 0,05. Como a massa é 1 e o K é 0,7, eu acho um tempo de 4,28. Vocês podem observar que eu não coloquei unidade nas variáveis, mas se eu estou trabalhando no sistema internacional e as minhas equações elas são dimensionalmente consistentes, se eu jogar tudo no sistema internacional, minha resposta final vai sair no sistema internacional. Então, achei o tempo aqui em segundos, 4,28 segundos. E essa foi a segunda parte, ele tinha pedido o tempo necessário para atingir 95% da velocidade terminal. Bom, e aí ele me pede qual que é a distância percorrida até o corpo atingir 95% da velocidade terminal. Então, o que eu posso fazer? Posso usar exatamente a mesma equação. Eu poderia falar, por exemplo, que a velocidade é a distância sobre o tempo. Então, vamos trabalhar aqui, né? Minha velocidade, V, seria meu dy dt. E na minha equação anterior, eu tinha encontrado a expressão de v em função do tempo. Então, bastaria eu integrar essa equação para poder chegar nisso daí. É viável, tá? Dá para fazer, está correto. Porém, o que isso implica? Que sempre que eu tivesse que achar a velocidade, a distância, eu teria que achar a velocidade antes. E muitas vezes eu não consigo. Eu chego num problema em que não tem uma solução analítica para a velocidade em função do tempo. Então, eu apresento aqui um método alternativo, está correto também, que é mais fácil de resolver porque não exige a solução da velocidade em função do tempo antes. Então, como é que seria esse método? Bom, a partir da mesma equação, W menos KV igual a M dV dt. Então, eu vou aplicar aqui uma regra da cadeia. O que é o meu dV dt? É o dV dy, dy dt. Só que o que é o meu dy dt? É o V. Então, vai ficar W menos KV, MV dV dy. Então,
agora eu saí da equação toda da velocidade em função do tempo para a equação da velocidade em função da posição. Então, eu vou integrar. Eu vou fazer de novo a separação de variáveis. Então, tem mv dv dividido por w menos kv é igual a dy. Eu vou usar a mesma coisa que eu fiz. Chamar u de w menos kv. De novo, o meu du vai ser menos kdv. Só que agora eu preciso... Aqui, ó, isso daqui é u. Isso daqui eu consigo colocar em função de du. Só que eu tenho que trabalhar ainda v. Então, eu isolo o v aqui. Eu passo ele para lá, vai ficar w menos u sobre k. E aí eu volto tudo na equação. A equação era essa. Então, m ficou m. O v era w menos u sobre k. Esse aqui era o v. O dv é menos du sobre k. E isso aqui do denominador é esse u aqui. Então, se eu reagrupar os termos, eu vou ter k ao quadrado, o sinal de menos aqui veio para cá, w menos u sobre u du. Posso reescrever essa equação, né? Dessa maneira, menos m sobre k ao quadrado, w sobre u, menos u sobre u, que é 1, du dy. E aí eu vou integrar o y, né? De y0 até um yf, e aqui dou o 0 sobre o meu f. Então, menos m sobre k2 é constante, pode sair da integral. Integral de w sobre u vai me dar um ln de u. Então, como a minha integral é definida, então ln de u final menos ln de u inicial, ou usando a propriedade do logaritmo, ln de uf sobre o 0. Integral de 1 é 1. Então, o f é menos o 0. Isso vai ser igual a yf menos y0. Vou voltar agora de u para v. Então, tenho menos m sobre k2, w, ln. O f, w menos kvf. O 0, w menos kv0. Menos o f, w menos kvf. O 0, w menos kv0. Yf menos y0. E agora eu vou aplicar as minhas condições de contorno, tá? Ou, na verdade, os meus limites de integração. O que eu sei? Repetir a equação, né? Quando y é igual a 0, o v é igual a 0, então eu vou cortar y0, eu vou cortar o v0 e vou cortar o v0 aqui. Bom, esse w daqui eu posso cortar com esse w daqui. Então eu tinha cortado aqui, não só. Na verdade, eu repeti a equação só cortando o y0, não tinha cortado nem o v0. O que mais que a gente sabe, né? Isso aqui a gente mostrou que o kvf era 0,95 vezes w e que isso tudo aqui, ó, era 0,05. Então, sobrou menos m sobre k2, w, ln de 0,05. Esse w eu já tinha cortado com esse, o v0 eu já tinha cortado. Então, aqui ficou menos com menos mais kvf. E aqui ficou só o y0. Então, se eu substituir, né, que o meu kvf é 0,95w, eu chego nessa expressão, substituindo os valores. Então, menos m, k 0,7, o peso é a massa vezes a gravidade, isso é um número, 0,95 do peso de novo, que é 9,81, que me deu 40,96 metros. Bom, então, aí a gente cobriu, né, as possibilidades. Esse exercício, esse exemplo, né, ele foi feito para uma força de resistência proporcional à velocidade. Se a força de resistência fosse proporcional ao quadrado da velocidade, o que ia mudar é que as integrais iam ficar diferentes. Tem um detalhe também que é interessante aí, que é o seguinte: se a gente pegar há sempre a tentação, né, da gente virar e falar assim, deixa eu apagar só tudo que está aí. Se eu pegasse ali, eu tenho minha partícula, tá aqui, ela está em queda livre, eu tenho peso e tenho a força de resistência. Tá? Há uma tendência, né, da gente virar e falar assim, ó,
qual que é a distância necessária para percorrer, é o tempo necessário para percorrer, para atingir essa velocidade. Então, a gente pode ficar tentado a escrever isso aqui, V igual a V0 mais AT. Então, eu jogo que a aceleração é a aceleração da gravidade, tenho a minha velocidade inicial, que é zero, e acho a minha velocidade final. Bom, por que isso está errado? Porque a base dessa equação é MRUA, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, para a gente chegar nessa equação, na equação equivalente, né, da velocidade em função da posição, que seria V2 igual a V0 ao quadrado mais 2AD, onde D seria a distância percorrida, a premissa dessas equações é que eu tenho uma aceleração constante. Tá? E a nossa aceleração não é constante. Como que a gente sabe disso? Como é que é a equação aqui? Ó, W menos FD é igual a massa vezes a aceleração. A minha força de resistência, ela depende da velocidade. Então, W menos kV ou um kV ao quadrado seria igual a massa vezes a aceleração. Bom, o peso é constante, mas a velocidade varia ao longo do tempo. Então, se eu estou trabalhando naquela primeira região do gráfico ali onde eu tenho variação da velocidade, se a velocidade varia, minha aceleração varia. Então, essas expressões não podem ser usadas de maneira nenhuma para trabalhar o problema do corpo em queda livre sem desprezar a força de resistência. Elas seriam válidas se não existisse força de resistência, porque aí o peso é igual a massa vezes a gravidade, que por sua vez, né, seria igual a massa vezes a aceleração. E aí, por isso, o corpo cai com a aceleração da gravidade. Mas no nosso caso, a aceleração, ela depende da velocidade, então ela não é constante. Então a gente não poderia usar essas expressões do MRUA. Bom, espero que tenha ficado claro.